problema muito comum que a galera enfrenta, que é o excesso de trabalho, né? E são dois extremos. É o excesso de trabalho e a falta de tempo. Se olha pro gestor, o cara anda curvado e com olheiras, assim, porque ele tem sido pressionado, oprimido, apertado, porque ele não consegue se organizar, né? Porque você vai lá, vem com um objetivo estratégico, desce pro tático, como é que a gente vai fazer aquilo tudo, faz um plano maravilhoso. Até onde o nosso operacional aguenta isso? Não tem uma organização da estratégia, nem da tática, nem da operacional. A desorganização está limitando. As grandes chances são que ninguém está extraindo nem 20% do que a equipe consegue entregar. Nós estamos falando aqui, cada vez mais, de empresas, tem acontecido, nossa empresa é assim, onde você não conta mais as horas trabalhadas, onde todo mundo trabalha por resultado. Eu admiro muito mais uma cultura de resultado do que uma cultura de horas trabalhadas. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil. O tema de hoje está muito interessante, a gente tem um cara a mais aqui hoje, né, que normalmente, que é o Léo. Fala galerinha. Sou o Denison Vieira e com a gente aqui está o Denis Pedro. O que a gente vai falar hoje? É sobre como organizar e simplificar o trabalho do dia a dia com gestão ágil, né? E o Léo, nosso executivo de... Cara, já me O cargo perdi, dele velho. é chique demais, O cargo dele é galera. tão chique que a gente se perde, né? De como é que fala. CRO, Chief né? Revenue Office. É o cara Em que... inglês eu não sei falar. Mas falei bonito, vai. Falou. É o cara que traz mais faturamento para a empresa, É né? o nosso executivo de receita, muito legal. Isso é o cara que traz o dinheiro aqui pra mesa, meu. É que o Léo cuida de comercial, né? De marketing, de várias áreas, né? E aí ele vai trazer essas experiências pra gente, né, Léo? Show de bola. Vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Então, vamos lá, Denis. O que a gente vai falar Vamos aqui nessa. hoje? A gente vai falar sobre os desafios da gestão moderna. A gente tem falado muito sobre gestão ágil. Você acompanha aqui a gente no nosso podcast há muito tempo. Sabe que gestão ágil ajuda a gente nos vários desafios que o mercado apresenta, seja de gestão de resultado, seja de gestão de pessoas, né? Isso aí é o nosso DNA, né, Léo? E aqui a gente vai falar sobre algumas dificuldades que normalmente a gente tem. Se você se identificar aqui, você que está assistindo, comenta aqui, fala, putz, eu realmente passo por isso também. Então vamos pegar aqui o primeiro, ó. Dificuldades com gestão de equipe e liderança. Algum de vocês já teve isso? Aquelas Meu perguntas Deus. só para dar assunto aqui no podcast. Algum de vocês já Quem passou nunca, por né? dificuldades com gestão de equipe? Que você já teve isso, Léo? Só todo dia? Só todo dia, né? A gente só come a dificuldade no café da manhã? É o normal, né? É que assim, normalmente a gente chega com uma meta ousada, mal comunicada às vezes, e a gente quer que a equipe esteja na mesma vibe que a gente, né? Na mesma vibração que a gente. E talvez falando por mim, né? Não comunicar direito o time, não deixar claro papéis e responsabilidades, expectativas. Eu apenas falava assim para os caras: olha, esse aqui é o objetivo do projeto e vocês têm que cumprir. Beleza, saía fora, cuidar da vida, passava 2, 3 dias, uma semana, eu tava lá conversando normalmente com o Denison, falava, pô, os caras também não cumprem os objetivos, né? E a culpa era toda minha. Então, começando por mim ou por vocês, já se pegaram a situação assim? Não, você faz a reunião. Beleza, time, tô reunindo vocês aqui porque a gente tem esse novo projeto, esse aqui é o objetivo, ó. Quero que você faz isso, você faz aquilo outro e você aquilo. Aí você, Põe a mão assim, 1, 2, 3, time! valendo, fecha a reunião. Dá uma semana depois. Marca uma reunião pra fazer outra. Cadê, né? Não fizeram o quê, né? E aí, vocês já andaram com o projeto semana passada? Não, é porque não sei o quê. Cara, por que a Nenhum gente faz isso, processo velho? O pra- que você acha que normalmente gestores que não conhecem gestão ágil, ou não é nem a questão da gestão ágil, não tem esse expertise, por que você acha que é a causa raiz de acontecer essa coisa? Cara, acredito que falta um processo para colocar um projeto no ar. A maioria das pessoas, a maioria dos gestores, eles têm ótimas ideias. Essas ideias, elas são parte objetivas, outras partes são completamente gasosas na cabeça deles ali, só tem uma forma, uma nuvem. Eles jogam isso pro time e espera que o time execute. Nem ele entendeu ainda o projeto dele. Então, às vezes, falta a clareza dele, saber colocar o projeto num bom briefing, colocar aquilo num documento de uma forma clara, Eu acho para que é aí isso. sim trazer o time, envolver naquele processo, envolver na causa que aquele processo, no objetivo, no benefício que aquele processo, que aquele projeto vai trazer para a empresa, para o time falar, que maneiro a gente fazer isso, então isso aqui vai trazer mais faturamento, então isso aqui vai trazer uma melhoria, bacana, qual é o meu papel então? E não só cuspir, né, o projeto em cima dos caras e valeu, executa aí. Tem que se preparar, né? Eu acho que Executar, a gente dá para resumir isso aí em duas coisas, né?
o propósito ou um objetivo, as pessoas saberem por que elas estão fazendo aquele projeto, né? Para quê, né? Qual é o grande objetivo da companhia, da empresa, da área, de quem quer que está pedindo o projeto. E o segundo é um processo, né? Bem desenhado aí, explicando o que é o projeto, quais são as decisões, quem são as pessoas, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, o porquê e tal. E o processo de trabalho do dia a dia, né? Como que vai ser controlado? 3 coisas, né? Acabou ficando 3 coisas aqui. Objetivo, um detalhamento, um briefing desse projeto e um processo de trabalho muito bem feito, né? De como executar tudo isso. Acho que é o que fala. E é o que a gente ensina no nosso método, né? No Gestão Ágil. Até um passo atrás, né? A gente ensina no método que nós começamos todo e qualquer processo da empresa alinhados com os objetivos da empresa. Os objetivos macros, que nós chamamos de OKR, né? Técnica dos nossos OKRs. São os objetivos da empresa. Se o cara já está fazendo isso certo, que não é 90% do caso dos gestores, ele já tem ali certos objetivos. Então, será que aquele novo projeto está alinhado? Porque ele já está envolvendo o time naqueles objetivos. O time já sabe para onde a empresa está andando. O time já sabe o papel, aquele executor, aquele operacional, ele já sabe exatamente o papel que ele tem naquela engrenagem. Aí chega um novo projeto, uma nova ideia, né? Porque, via de regra, diretores ou donos de negócios têm ideias o dia inteiro. Nós mesmos temos ideias infinitas. O tempo inteiro, né? Muitas vezes nós mesmos tem que assim, cara, bota o pé no chão aí. Eu sou o primeiro a falar, você sabe. Nossa, dá uma segurada aí. A gente tem um grupo nosso que eu fico mandando coisa já. Não, é uma empresa nova por semana, né? É isso que a gente quer abrir, né? É uma ideia de negócio nova. Às vezes por eu semana. sou o cowboy do OKR, tem que domar vocês. Calma aí, né? Aí, mano. Já tem muita coisa pra gente cuidar, né? Agora você imagina o time. Porque em via de regra o cara vai. O cara só vai falar assim, caraca, mano, não tô dando conta nem do trabalho que eu já tenho. Cara, esse ponto, né? Projeto pra dentro. Que eu acho que também é uma reclamação, vamos chamar assim, um problema muito comum que a galera enfrenta, que é a famosa excesso de trabalho, né? E são dois extremos. É o excesso de trabalho e a falta de tempo. Se olha para o gestor, o cara anda curvado e com olheiras, assim, porque ele tem sido pressionado, oprimido, apertado, porque ele não consegue se organizar, né? Tem sido muito comum isso, vocês que interagem aí com empresas também. Excesso de trabalho e falta de tempo é igual Tostines, né? Pois é, cara. Ou ouvir a galinha, né? Tá com excesso de trabalho porque falta tempo, ou falta tempo porque tá com excesso de trabalho. É o binômio do gestor cansado. É excesso de trabalho e falta de tempo. É muito difícil uma empresa hoje ter noção do que ela aguenta. É muito difícil. Via de regra, ela descobre que não aguenta quando tá estourando. Mas é que o Denison fala, é o lance do VUCA, né? Que você fala. Explica rapidinho pros caras. Né? É a característica do mundo atual, né? É volátil, incerto e cada vez mais. E aí, imagina que o mundo já era VUCA, né? A gente já falava de VUCA, sei lá, há quantos anos? Desde 10 anos atrás a gente já vinha falando disso, né? Que o mundo tá muito volátil, tá muito incerto, que as mudanças são constantes e cada vez mais rápidas. Aí chegou a inteligência artificial e terminou com 2 pés no peito, dando voador em tudo, né? E pronto, e é isso, cara. O mundo tá muito mais VUCA do que VUCA, né? Até na pandemia tinha um tal da sigla do Bunny, lembra? Brittle. Brittle e não sei o quê. É tudo a mesma coisa. É pra dizer VUCA com outras palavrinhas. Ou seja, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o mundo é cada vez mais assim. E nem lembro por que eu tô falando isso. Qual que foi a pergunta? A gestão ágil, no geral, ajuda a gente a entender também o quanto que uma demanda é importante, quanto se a gente dá conta dessa demanda agora, qual que é o momento que eu preciso crescer o meu time, né? A gente vê empresas muito, muito grandes que não conseguem ter noção disso, ou que faz de sacanagem, né? Mas coloca no funcionário até o quanto que ele aguenta. Do limite, o quanto o limite do trabalho operacional. Porque você vai lá, vem com um objetivo estratégico, desce pro tático, como é que a gente vai fazer aquilo tudo, faz um plano maravilhoso. E quando que o nosso operacional, até onde o nosso operacional aguenta isso, né? Eu acho que isso é dúvida de muito empresário, líder. Não, com certeza, cara. E assim, e com certeza, onde vai estar limitando? Se não tem uma organização da estratégia, nem da tática, nem da operacional, a desorganização está limitando. Já limita aí. Mas aí a gente cai numa outra falácia, né? Que é aquela coisa de não, então eu vou fazer um planejamento estratégico aqui para os próximos 18 anos, cara. Né? Não, mas não é nem esse o problema, né, do que o Léo está dizendo. É como extrair o máximo daquela equipe. Né? E as pessoas não sabem, não têm nem noção. As grandes chances são que ninguém está extraindo nem 20% do que a equipe consegue entregar. A gente caiu nisso porque a gente falou assim, por conta de um monte de ineficiência, né? Com um novo projeto, com uma nova ideia. E ele faz uma reunião, delarga em cima dos caras
Sai fora. Sai fora Aí e na, quer que as coisas aí na próxima aconteçam. semana ele tem outra ideia e passa. Eu faço isso, às vezes, sem querer. Enfim, muitas vezes os caras não aguentam mais, ou ele precisa pelo menos envolver o time naquele projeto de uma maneira correta, com o processo correto, para que eles entendam também como encaixar no dia a dia. Porque nós estamos falando aqui, cada vez mais, de empresas, isso tem acontecido, nossa empresa é assim, onde você não conta mais as horas trabalhadas, onde todo mundo trabalha por Sim, resultado. você Eu trabalha por admiro resultado. muito mais uma cultura de resultado do que uma cultura de horas trabalhadas. Uhum. Posso ter 10 caras trabalhando 12 horas e não fazendo nada. Como eu posso ter 2 caras gerando resultado para mim. A natureza do negócio da Mindmaster é assim, né? Da gente ter uma demanda. Claro que tem empresas, talvez uma fábrica, que passa ali por um controle sindical, operacional, Cara, meramente por questões burocráticas, porque É, não faz sentido. porque não faz sentido. Não faz sentido. Sim. O que faz sentido É é aí que eu medir queria resultado. chegar. Medir Os resultado. caras passam por esse tipo de controle, putz, tem que se adaptar. Mas qualquer negócio deveria focar no resultado. Logo, quando você não consegue envolver o seu time num processo de passar um novo projeto, num processo de deles virem entendendo desde a visão da empresa até os OKRs que a gente está perseguindo nesse momento, e entender que como que ele pode gerar resultado para ele, para o trabalho dele, porque o ser humano, no fim das contas, nós somos seres egoístas, é normal, a gente enxerga o mundo pelo nosso prisma e no final das contas a gente se pergunta, como é que eu ganho com isso? Mesmo que seja inconsciente. O cara, quando ele não está fazendo algo, é porque não foi mostrado para ele o valor Benefício. daquilo, o benefício daquilo. Como ele não ajudou ele a encaixar aquilo no dia a dia dele. Então, quando a gente fala hoje de empresas cada vez mais por resultado, principalmente é que a gente está muito ligado às empresas de infotech, né? Que são as empresas que mais crescem hoje. Então, não faz sentido você medir os caras por horas, sim por resultado. E se o cara está buscando resultado, se ele pode trabalhar 6, ou ele pode trabalhar 12 horas, isso não importa porque ele persegue um resultado, começa a ficar um pouco difícil quanto que esse cara pode gerar de resultado, né? Sem trabalhar 14 horas por dia. Então, tudo isso tem que ser medido ali pelo gestor de alguma forma. Como é que ele faz isso? Se ele não está nem passando o projeto de uma maneira Perfeito. eficiente. Mas nessa coisa do ali. resultado e versus o binômio do desastre do gestor, que o cara sempre chega para nós e fala, eu queria que o dia tivesse 34 horas, né? É o que a gente mais escuta. É pura falta de organização. Conectando com o que o Léo tá falando, cara, que eu acho sensacional, que é você conseguir extrair o máximo de produtividade dessa equipe organizando esses processos. Mantendo organizando a eles equipe. vivos, né, cara? Mantendo Esse é eles o vivos. ponto. Não, mantendo eles vivos. Inclusive, a Mindmaster é isso, né? A gente tem uma equipe enxuta e a gente, hoje, né? A gente até de um tempo para cá, a gente até reduziu um pouco a equipe e está faturando mais, com mais projetos, com mais frentes, com uma equipe menor. Por quê? Eficiência operacional, inteligência artificial, né? A gente tem muita Nossa, coisa, isso foi muita coisa de decisivo inteligência pra artificial gente. que a gente usa. E, cara, é tudo isso, né? É um objetivo estratégico muito bem desenhado, um plano tático muito bem desenhado, né? E líderes capacitados para organizar tudo isso, um operacional com um processo bem feito. A gente consegue extrair muito mais da equipe, né? Muito mais da equipe. E por isso nós temos uma clareza muito grande de quando é necessário chamar um novo braço operacional. Então, esse cara não vai ser... quando vem alguém novo para o Mindmaster, ele não vai ser subutilizado, ele já vem num ponto ótimo dele entrar na empresa, né? E existe esse processo que a gente tem de gestão ágil, nós aplicamos nosso próprio método. Cara, mas tem um falar ponto isso. aqui, velho, que eu acho que a grande maioria dos gestores da nossa audiência deve ter esse problema aqui, que é a falta de visibilidade sobre o andamento das operações. O cara pode até ali ter algum grau de sofisticação de organização, mas se ele não conseguir ver o que está acontecendo de modo claro, as chances são que em curto espaço de tempo o navio vai dar nas pedras. Porque, veja, se você não está vendo os indicadores que vão te levar a tomar decisões corretas, ou se você está se aproximando do seu resultado-chave, do seu objetivo. Aliás, se você determinar direito o seu objetivo e os resultados-chave, as chances de sucesso são maiores. E muito gestor não faz um planejamento estratégico eficiente, ou faz como a gente estava brincando aqui, o planejar 18 anos, né? Ou então não tem visibilidade na gestão. Você chega e pergunta para os caras assim, como é que estão seus projetos? O cara já começa a ficar nervoso, porque ele não sabe.
Não, peraí que eu vou chamar o fulaninho. Chamar o fulaninho é tipo, não sei, alguém deve saber. Ou vou botar a culpa em alguém. Fulaninho, vem cá. Como estão os projetos? Aí o cara vai contar uma história, meu, de 2 horas pra falar como é que estão os projetos, né? E você não quer a história. Você quer saber como é que estão os projetos. Você quer bater o olho. E eu já fui salvo várias vezes de chefes malvados, porque eu tinha, de um modo ali bem sumarizado, como estavam os projetos. Vocês ainda acham que, por exemplo, um executivo, sei lá, trabalha num setor de marketing digital, uma agência ou um produtor de digital, você acha que ele tem na mão como que está a operação dele de modo transparente ou isso é um desafio? O que vocês acham? Cara, eu vou chutar a bola aqui pro Léo arrematar. O Léo, né, que é do marketing digital, a grande experiência dele, só para ter quem da audiência aqui não conhece, talvez quem conheça lançamentos digitais, Léo já tocou 17 lançamentos, né, ao mesmo tempo. Então como é que o cara toca 17 lançamentos ao mesmo tempo, sem processo, sem gestão, sem... Não dá, né? Ia virar uma bagunça. Então, lançamento aí, é uma Léo. campanha de marketing. Conta aí pessoal. pra galera. Tem que ter, né, cara? Tem. Inclusive, foi com gestão ágil que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente ensina uma coisa muito interessante na gestão ágil, que é acompanhamento de fluxo visual. Isso é muito importante. Então, você bater o olho dentro de um projeto, onde que ele está? O que já foi feito, o que precisa ser feito? E de maneira rápida, né? Que resultado ele já gerou ou vai gerar? Isso já está muito bem determinado. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso não fazendo assim, vamos fazer um lançamento, vamos fazer uma campanha aqui e sai fazendo. Não. A gente brifa. Cada um tem um briefing, tem a explicação, entende o objetivo daquele projeto. Cada onde a gente equipe quer conhece chegar. tudo. Exato. Esse briefing ele é de conhecimento da equipe inteira. Qual que é o papel de cada um exatamente? Para a gente simplificar tudo, para ficar muito mais fácil de falar do que é o briefing, cara, você traz isso para sua casa. Você, na sua casa, cada pessoa talvez tenha um papel ali em ajudar na casa. Por exemplo, eu em casa sou eu que lavo a louça. Às vezes falho nessa função, sou mal, né? Mas sou eu que lavo a louça, é muito claro, a gente determinou. A gente pode perguntar pra Bia sobre isso? Depois a gente pergunta da minha gestora. Você lava a louça ou põe na máquina? Não, eu lavo, ainda não tenho máquina. É um projeto, mas ainda não tenho. Então, assim, eu lavo a louça e esse papel é muito bem determinado. A gente determinou isso, quando isso vai acontecer, como que rola. E assim, se eu não lavar, a minha gestora, vulgo minha esposa, o chicote vai estar lá. Então, o ponto é assim, quando você sabe o papel, quando deve ser feito, por que deve ser feito, aquilo foi bem acordado, não tem essa eu fiz uma reunião, larguei pros caras e nada aconteceu. Não, aquilo foi totalmente determinado. Se você fez o seu papel como gestor bem feito, aí sim você passa a avaliar o seu colaborador. Se ele está sendo eficiente em cumprir aquelas demandas, por que aquilo não está acontecendo. Mas eu gosto muito de estressar todas as esferas que eu tenho como gestor antes de olhar para o colaborador. Porque em 17 projetos simultâneos aconteciam erros. E toda vez que acontecia um erro, normalmente a batata fica quente, todo mundo quer jogar um pro outro. Eu falava, não, se acontecer um erro, o erro é do processo. O erro é de alguma coisa que não foi dita. Um erro é de comunicação. O erro é do processo, logo o erro é de todos, logo todos nós arrumar esse processo. Todo mundo é aqui. responsável. Né? Essa corresponsabilidade deixa a coisa mais leve. E aí a coisa rola. O segundo passo, tem um brief bem feito do projeto. Qual que é o segundo passo? Você entender muito bem tudo que deve ser feito, todas as iniciativas daquele projeto, que aquele projeto gerou, né? Temos que fazer uma página de vendas, temos que fazer uma campanha de tráfego, temos que fazer anúncios, temos que fazer um lançamento digital, são 400 microtarefas. Quando eu falo microtarefa, eu estou falando de uma tarefa grande que é a macro, que gera micros. Então vamos... São entregas, exemplo rápido para o pessoal entender. São entregas. Fazer uma página de venda. Quais são os passos para a página de venda? Pô, tem que fazer a copy, que é o que vai estar escrito naquela página de venda. Você tem que determinar o design daquela página de venda, separar as imagens que vão estar naquela página de venda. Link pro checkout. Fazer a copy do projetão, vídeo, né? que vai estar... Assim, só uma página de venda você consegue destrinchar, que é uma macro tarefa, fazer página de vendas, facilmente em 15 microtarefas. Aí, ó, até pra galera da audiência aqui, né? Quando a gente faz esses workshops da gestão ágil, né? Semana da gestão ágil, alguma coisa, participem, porque dá trabalho, né? É 400 tarefas aqui pra equipe Sim, do Léo, cara. São 400 microtarefas. Um lançamento de tal, que é um workshop, que é um evento de uma Sim, semana cara. pra gente poder depois Pesado. apresentar o nosso produto. Então, e aí você tem... Nós somos uma empresa digital hoje, né? Apesar da gente estar junto aqui, metade da nossa equipe, todo mundo é 100% home office, a gente se encontra no escritório 2 vezes na semana no máximo, né?
E o resto, nosso gestor de tráfego onde que é que ele tá? Alagoas, né? Palmeiras dos Índios. Palmeiras dos Índios, que é um lugar longe. Eu não sei nem exatamente. Se tiver alguém aqui Fortaleza, de Palmeiras né? dos Índios, tem que comentar. Alagoas? É Alagoas. Acho que Fortaleza. Alagoas. Fortaleza? Alagoas? Alagoas. Nossa, é longe. É É. longe. É É longe mais de São barato ir para Paulo. os Estados Unidos do que ir para lá. Do que a para lá no passagem de avião. Henrique. É. Então, basicamente, Um abraço, Henrique. o lance todo é todo mundo, cada um, trabalhando para o resultado na sua casa, no seu computador, e ter que gerir, porque primeiro acontece a copy, depois acontece o design só pode começar a fazer o trabalho dele depois que ele recebe ali a escrita da página. Então isso tudo tem que ser sincronizado. Se nós não determinarmos o briefing, depois a gente vem com tudo o que deve ser feito, e não separarmos o que vai ser feito semana a semana, colocarmos isso no fluxo visual, que é olhar dentro do que a gente usa, que é o Kanban, né? O que tem para ser feito, o que está sendo feito, o que está com impeditivo. A gente gostava muito de usar uma coluna ali de impeditivo. Tá travado, ó. Porque o design já deveria ter recebido a cópia. O cara atrasou, tá no impeditivo. E o gestor sabe o que está acontecendo. O gestor não chega dali 2 semanas. Cadê a página de venda? O design sabe o que é? Vai contar a história de 2 Era o horas. João da cópia, era para ele ter me entregue aquilo há 2 semanas. Mas hoje é o dia você da não- entrega. Mas você não falou com o João? Mandei um e-mail, Mandei, eu um falei zap, lá não no mandei um áudio. Eu falei dentro da ferramenta do ClickUp, mas o João é resistente ao ClickUp, ele não olha os comentários. Então, é isso que acontece no dia a dia do gestor. Então, se você não tiver um fluxo muito bonitinho para você intervir junto e treinar, fulaninho do design, toda vez que você não receber, passou ali um dia, entende com ele quando você vai receber isso, para você poder ir liberando outras demandas, ou para você ver se isso não vai atrapalhar o fluxo todo do nosso projeto. Porque se isso for acontecer, eu como gestor preciso agir. Seja trazendo entender com o João se ele está sobrecarregado, eu trago um copy complementar, faço... Então eu fazia esse tipo de arquitetura empresarial o tempo todo, trazia o cara do outro projeto para auxiliar aqui, porque esse aqui travou, o outro já estava mais fácil. Você era o Scrum Master da parada ali. Máximo. Cara, entendeu? muito legal isso. Assim, eu acho que cada gestor que tá ouvindo suas palavras deve estar pensando, é isso que eu quero. Ter clareza do que a gente tem no dia a dia para fazer, saber o que todo mundo tá fazendo. Imagina ainda nessa configuração que você falou, da galera tá trabalhando remoto, né? É. Não tá nem ali. Embora eu tenha predileção pelo pessoal tá trabalhando, viu, galera? Por isso que trabalhando é um no trabalho escritório, híbrido, né? Na verdade, né? Na verdade, o nosso Mas trabalho é um híbrido, né? processo híbrido. É híbrido. E a gente acaba que lideranças, né, acabam sendo mais presenciais, né? Sim. Time comercial, depende da Característica de cada característica do empresa. time, né? Tem gestor de tráfego, por exemplo, dá para ser remoto. Time comercial é difícil, né? Um time comercial remoto, né? Então depende da Isso aí característica acaba um do time. episódio, hein? Só pra gente fazer um Né? Só sobre o que pode ser online, UFC fight. o que pode ser home office e De o que home deve ser office presencial. versus presencial. Eu acredito que assim, todo ser humano ele pode desenvolver autorresponsabilidade. Não é fácil. Uhum. A concorrência tá... Cara, se você é um colaborador, você é autorresponsável, autorresponsável e proativo, você não fica sem trabalhar. Porque é um Pokémon escasso. No É que mercado. eu acho que esse ponto a grande reticência, né, de muita gente para trabalho remoto é essa questão que você está comentando, né? Da autorresponsabilidade, É o muito cara não vai difícil. fazer o que tem que ser feito. Mas eu acho que o grande ganho do híbrido, né, de ter momentos presenciais, não é nem esse, tá? Não é nem o de conseguir controlar a galera. É criar cultura, criar um laço isso. entre as pessoas, né? Aquela contribuição de ideias que só A presencialmente esfera tem. criativa que você tem no presencial Cara, é imbatível. A gente Estando à distância não existe. tem coisas que a gente Não- só não consegue existe. gerar junto, né? Eu não sei se é energia. de Muito tá bom. junto aqui, não sei, mas é diferente, né? Mas a gente deu uma viajada aqui no... Isso aí muda a pauta. Né? Vocês veem como é que eu tenho que ser o cara aqui, né? Mas o lance do gestor ter essa coisa ideal, seja presencial ou seja remoto, dele ter o projeto na mão. Imagina que legal, o poder do projeto na palma da sua mão, né? Como diz o Homem-Aranha, né? Você ter lá todo o que a gente chama de briefing do projeto. Quem faz o quê? Quanto custa? Quando que vai acontecer? Quais são os riscos? Eu acho que muito gestor apanha e toma gol no jogo porque não tem essas informações, né? E já a gente vai falar, você que está aqui assistindo a gente já vai falar os como, né? Olha o Pablo Marçal aqui, né? O como nós vamos explicar já. Mas antes de chegar lá, é muito comum quem está passando por esses problemas ir buscar a cura no YouTube. E aí o cara descobre um monte de metodologia, Denison,
que às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar, né? A gente colocou o nome na pauta aqui de gestão da confusão. Como é que é isso, cara? O que é a gestão da confusão? A gente estava falando sobre isso ontem, né, Léo? É os 300 métodos, não é 300, né? É um número fictício que a Um gente deu. montão. Mas é isso, a pessoa encontra lá 300 métodos de gestão e acha que gestão é fazer tudo aquilo, né? Puta, para fazer gestão, então eu tenho que saber SWOT, eu tenho que saber BSC, eu tenho que saber análise de cultura, eu tenho que Eu saber... tenho que escrever um documento de 200 páginas É isso do aí, Project missão, Charter. visão, valores e não sei o quê. Não, calma, né? Gestão não precisa ser complexo assim. Mas o cara do vídeo Não é falou que se eu não complexo fizer assim. tudo isso, ó, já Não, era. cada cara de cada vídeo vai falar uma coisa. É Né? isso E aí. esse é o grande problema, porque aí o Curadoria. YouTube é infinito, né? E tudo aleatório. E não que não tenha valor, né? As coisas, normalmente, quase todos os conceitos de gestão têm o seu valor. O problema é, você precisa fazer tudo aquilo. E qual a ordem de fazer cada coisa? Né? O que eu faço primeiro? Para que serve isso? Entender, né? Para que serve o tal do Scrum? Para que serve o tal do OKR? Para que serve esse tal de Design Thinking? Pô, o que é isso? Né? Preciso aprender isso. Em que momento que eu uso isso? Será que eu uso toda hora? Né? E aí vai indo. Tem milhões de conceitos. O grande né? valor de você ter um método é porque, por exemplo, na MindMaster nós amarramos cada um desses conceitos. Basicamente jogamos fora aqueles que não têm valor prático e trazemos os que têm valor prático, os que são realmente aplicáveis. Para cada conceito que a gente apresenta, nós já desenvolvemos uma facilidade, um Canva ali para você aplicar. Isso é muito bom, porque antes de eu conhecer a gestão ágil, tô falando do nosso treinamento, não o termo mesmo em si, o nosso treinamento de gestão ágil, eu era um desses caras. Né? Até vocês talvez estejam sabendo disso agora, mas eu ficava, cara, eu preciso organizar, tá uma bagunça. Aí eu fui lá entender o Scrum. Né? Aliás, antes de conhecer vocês, eu vi aquele vídeo. O nosso Scrum em 9 minutos, né? Scrum em Eu lembro 9 quando a gente minutos. conheceu, você falou, eu já assisti, eu não sabia que era você que fez. A gente já tinha assistido aquele vídeo há uns anos já, né? Boa. Pra tentar entender como é que eu aplicava. Aí quando você vai aprender só Scrum, você vai aprender Scrum. Aí vem todos os termos técnicos que o Scrum carrega e as regras que o Scrum carrega. Aí você vai lá, mas putz, isso aqui não tá muito pra mim, né? Isso aqui até que é legal, mas tudo Ingessa um bem. pouco, né? Aí você vai lá pro Kanban, aí você vai pra todos os conceitos separados e você vai se engessar, não vai... E aquilo fica... Como é que eu faço na prática? Porque eu tenho um processo que não é fazendo e feito. Meu processo preciso ali. Então você Um fluxo de valor diferente. No GA, o legal é que nós amarramos cada uma dessas ferramentas. Numa sequência lógica que faz sentido. E sentido. tem uma podada ali naquilo que não interessa tanto pro seu resultado. Né? Isso me ajudou demais. Muito mesmo. Né? Então, acho que é importante você procurar uma metodologia que vai te dar do A ao Z. Não vai te deixar não vai deixar nenhuma ponta solta ali para você aplicar gestão no seu justamente trabalho. o que a gente tenta fazer, né? É exatamente isso aí mesmo. É fazer uma curadoria, né? Dessa infinidade de métodos que tem por aí. A gente fazer uma curadoria e é o que a gente desenvolveu, né? Uma metodologia, um passo a passo para você implementar o que tem de melhor no mercado, em qualquer equipe, em qualquer empresa, em qualquer natureza, de qualquer tamanho, né? A gente tem consultorias em empresas gigantescas, multinacionais, e até empresas menores, né? Como é que se chamou? A pequenas gestão da equipes. confusão? Uhum. Gestão da confusão. É isso E a mesmo. galera fica lá confusa, com um monte de método, Importante ressaltar que faz essa curadoria e dá um passo a passo. Né? e isso foi desenvolvido ao longo de 10 anos de Exatamente, história, cara. E são mais de 16 E mil aí, cara, clientes. que entra, Léo? Também fui esse dando cara. feedback, né? O que você comentou aí, também fui esse cara. Um pouco mais, eu tô mais velho que você, né? Dá pra perceber. Não tem nem cabelo mais. Mas, sei lá, 20 anos atrás, que eu comecei, talvez, a fazer isso, nem existia YouTube ainda, mas existiam livros, né? E, puto, o que eu li de livro, cara, de gestão, e era toda hora, não, é isso daqui, agora é outro método. E naquela época era mais gestão de projeto, PMBOK, e aí o PMBOK tinha uma bibliografia, e eu ia atrás dessa bibliografia e ia comprando os livros que eles Você lembra indicavam. aquele pendrive que Cara, você tinha? eu tinha livros, né? Molecadinha, pendrive é um sempre negócio botou que você salva uns arquivos e põe no computador. Galera não sabe mais o que é, velho. O que será que é O pendrive? que é pendrive, né? né? E aí você tinha, Tinha artigos, livros, tinha um monte de coisa. Ou seja, é o equivalente ao que a gente faz hoje no YouTube, né? Você entra lá, tem um monte de vídeo, um monte de gente falando um monte de coisa. Eu também tinha um monte de livro, de um monte de gente falando um monte de coisa. E eu fui esse cara, li tudo, esse monte de coisa. Não entendi nada, né? Ou melhor, não consegui achar uma aplicabilidade prática. Ou aplicava uma coisa e faltava alguma coisa. Isso que faltava, eu ia lá e aplicava outro conceito. Aí faltava mais alguma coisa, aí aplicava outro. E faltava mais alguma coisa. Até, né, foram anos fazendo isso, até conseguir entender o que funciona, o que não funciona, qual a lógica, né, o que vem primeiro, o que vem depois. E aí, quando a gente
cria Mind Master, né? E a gente começa a criar o nosso método de, peraí, quando eu quero inovar de tudo que eu já testei, Design Thinking é a melhor coisa. Quando eu quero fazer a gestão do dia a dia da equipe, cara, de tudo que eu já testei, o Scrum foi o que melhor funcionou. Né? Para melhorar a comunicação, para a equipe entender o que está fazendo e o gestor entender o que está acontecendo, de tudo que eu já testei, o Kanban é o que melhor funcionou. E aí a gente foi formando o nosso método. E até pelo efeito Lean, né, que a gente aprende na antifragilidade. Também, né? Porque assim, Isso só foi um confirmado. monte de coisa que a gente... Cara, era moda nos anos 2000 que nem existe mais hoje. Tem um monte, né? Ou coisas que eram moda nos anos 90 que não existe Explica aí mais rapidão hoje. o que é o efeito Lean, que eu posso ter cometido O que é o efeito maldição Lean do conhecimento que aqui. o Denis está comentando, né? O conceito que ficou famoso pelo livro do Antifrágil, né? O Nassim Taleb que explica isso lá. Não foi ele que criou, mas ele explica nesse livro e ficou famoso. O que é o Lindy? Lindy é uma... Acho que era uma lanchonete que nem... Olha só, o Lindy faliu, inclusive. Lindy era uma lanchonete na Broadway, perto da Broadway, onde os atores da Broadway, quando acabava ali o espetáculo e tal, eles iam lá tomar... Não é tomar café, sei lá o que eles comiam lá. Se eu não me engano, acho que era de cheesecake. Era um doce, Era algum doce lá, né? Eles iam lá comer esse docinho. E aí, num desses papos que eles ficavam lá conversando, né, sobre os espetáculos, um deles, e eu não sei quem que é o cara aí, mas algum deles, começou a observar que os espetáculos da Broadway, eles tendiam, o tempo de vida, né, de um espetáculo, tendia a sobreviver proporcional ao tempo que ele já existia. Ou seja, um espetáculo que, sei lá, deixa eu pegar algum aqui do Fantasma da Ópera, ou Rei Leão, né? São peças que têm mais de 100 anos, que estão em cartaz, ela tende a estar mais 100 anos em cartaz. Aí ele percebeu que, peraí, então peças que estão há 20 anos em cartaz tendem a ficar mais 20 anos. Peças que estão há 1 ano em cartaz, a tendência é ficar mais Pelo menos mais um ano. Pelo menos mais um ano, né? E aí eles começaram a perceber isso e começaram a observar. E aí os anos foram passando, eles foram observando e realmente quase tudo que era novo acabava na mesma proporção do quão novo era, e quase tudo que resistia ao teste do tempo continuava resistindo ao teste do tempo. O nome da lanchonete era Lindy, né? E eles começaram a chamar isso de efeito Lindy. E aí o Nassim Taleb, no Antifrágil, ele fala que, cara, basicamente essa propriedade, né, do que eles estavam descobrindo ali de forma empírica, que eles chamaram de efeito Lindy, é uma propriedade do campo das ideias. Quase tudo que está no campo das ideias, metodologias de gestão é algo no campo das ideias, né? Sofre o efeito Lindy. E basicamente o que é o efeito Lindy? É a coisa resistir ao tempo, né? Então, uma ideia que é fraca ou alguma coisa que, cara, é frágil, ela não resiste ao tempo. O tempo é o maior juiz de todos, né? Então, para você saber se uma ideia é boa, se alguma coisa é boa, é só esperar. É só esperar, porque se não for boa, não resiste ao teste do tempo. Por que a gente está falando tudo isso, né? Porque a gente já vem estudando gestão há muitos anos. E quando eu li o Antifrágil, eu comecei a observar as metodologias, tudo que a gente aplicava sob essa ótica, né? O que resistiu ao teste do tempo e continua relevante hoje, para saber e usar a mesma questão da Broadway, né? Então, se o espetáculo está em cartaz há tanto tempo, ou seja, se essa metodologia está em cartaz, né, há tanto tempo e está em alta, é sinal que eu posso esperar mais tempo dela. Quando a gente aplica esse efeito Lindy, a gente já descarta quase tudo que é novidade que surgiu semana passada. E quase tudo que é novidade que surgiu ano passado, que seja. E a gente começa a pensar o que surgiu há mais tempo e está relevante até hoje. E aí a gente filtrando tudo isso, cara, sobra Lean, né, que nasceu no Japão pós-guerra, vai fazer 80 anos que tem esse conceito do Lean, é relevante até hoje, tem um monte de empresa implementando Lean, a gente ensinando Lean. Pode esperar mais 80 anos desse conceito. É um jeito mais elegante de falar raiz e Nutella, é isso? Raiz e Nutella. Entendi. Scrum já está fazendo 30 anos, cara. E está em alta, tem um monte de empresa que nem sabe o que é e está implementando e crescendo. Então você pode esperar no mínimo mais 30 anos de Scrum para frente. Então, fazendo isso, a gente começou a perceber que realmente tem conceitos de gestão que vale a pena estudar, porque eles se provaram com o tempo, né? Se provaram ali no efeito Lindy. E tem outros que, nem perde tempo, porque... Legal, cara. Deixa ele se provar com o tempo para você perder tempo com isso. Essa questão dos métodos também se conecta muito ao que a gente tem na pauta aqui, que é os chamados 3 níveis de gestão, né? Muitos gestores às vezes confundem um pouco como organizar a empresa e tal. Aliás, o nome desse episódio, né, de como organizar e simplificar o trabalho nas empresas tem muito a ver também com a missão da nossa empresa, né? De simplificar o trabalho das pessoas.
E organizar isso nesses 3 níveis de gestão, que você aqui da audiência já deve ter visto, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Cada um ali com a sua responsabilidade, com seus próprios desafios. Então, por exemplo, começando pela gestão estratégica, de definir importância e foco na visão de longo prazo e definição dos objetivos, a partir agora do episódio a gente vai ter uma pegada um pouco mais prática, né? Então vamos trocando ideias aqui, o que a gestão ágil pode ajudar o nível estratégico deles? Ou melhor, né? O que a gente colocou no nosso método para isso, né? Melhor ainda. Que é o que a gente pegou de tudo quanto é método de Então, gestão o que é estratégica. o Gestão Ágil 2.0, o nosso método, E a gente pode colocou ajudar. na gestão estratégica. Então a gente começa a gestão estratégica organizando ela com OKR. Então, assim, cara, é unanimidade no mundo hoje que OKR é o Tem melhor vários método episódios aqui de OKR que você pode para assistir gestão depois. estratégica. Né? Eu lembro no passado o BSC era muito... E ainda dá para usar, né, junto ali com o OKR, são propostas diferentes. Mas eu lembro que BSC era muito famoso nos anos 90. Quando eu comecei a estudar sobre gestão, era um negócio que estava na moda. Né? Que a gente trabalhou, né? Mas hoje em dia é OKR, e o OKR também não nasceu ontem, né? O OKR é um negócio que vem da Intel, lá da década de 70. E Nossa, quase... já? Pois é, né? Tem bastante tempo. E praticamente todas as grandes empresas do Vale do Silício cresceram usando OKR. Né? E o Vale do Silício hoje domina o mundo, Quem né? popularizou muito foi o Google, né? O Google, Quem né? falou Foi abertamente que falou abertamente que o termo OKR se popularizou depois que o Google passou a existir, né? Mas o conceito vem do Management by Objectives, né? Que vem até antes da década de 70. Antes do John Doerr, né? Antes do John Doerr, que foi o Peter Drucker, né? Que é o Uhum. considerado pai da administração. Percebe que, assim, conceitos que aceitam o critério do Lean, né? É coisa que não nasceu ontem. É tudo a mesma coisa, tudo nome para a mesma coisa, cara. O Management by Objectives, do Peter Drucker, lá em 1950, é a mesma coisa que o Andrew Groove fazia na Intel. Cara, os faraós do Egito Eu não lembro deviam o ter nome uma dele. parada assim, velho. Provavelmente. Uma gestão por objetivos, né? Então, ao invés de ficar... Que é justamente o que o Léo acabou de falar. Cara, ao invés de ficar contando horas trabalhadas do cara, vamos medir por objetivos atingidos, ou por metas atingidas, por resultados atingidos. O ser humano vive Uma gestão dessa por forma, resultados. Né, cara? É isso. Um ser humano que não tem isso é comportamento humano. Quando nós não temos um objetivo, nós não temos um passo, um próximo degrau, nós perdemos o sentido, né? E aí o OKR traz isso para um nível da empresa. Mas né? é a pergunta mais difícil, Então, a né? empresa ter um grande objetivo e como que ela vai medir para chegar lá. Então, a primeira coisa que a gente faz no nosso método no campo da gestão estratégica, é organizar essa estratégia. Pra onde a gente quer ir. E organizar a estratégia como? Por objetivos. Né? Por isso que a gente usa o Sensacional. OKR. Na parte estratégica nós temos... legal a gente sabe falar as ferramentas que a gente usa em cada etapa, né? É o que a gente vai fazer agora. O nível estratégico, temos a ferramenta do OKR e a ferramenta do A3. Aprendi... A3 também, do Inclusive, Lean. essa ferramenta do Lean eu aprendi estudando com o Denis Pedro, que Muito bom. explica isso muito bem. Então pode explicar no caso. A 3 é uma ferramenta muito legal. A gente falou aqui do OKR, né? Objetivos, e o KR são os resultados-chave. O KR vai ajudar você a saber se você está no caminho para atingir seus objetivos, né? Então, uma vez que eu conquistei aqueles objetivos, aqueles resultados-chave, estou mais próximo ou não de conquistar meu objetivo. O A3 é uma ferramenta do Lean, que nasceu lá nos anos 60, né? Exato, da Toyota. Pós-guerra. Exatamente. E hoje eu posso até dar aula disso, mas quem me ensinou mesmo foi o Denis. Né? E do lado Quem me ensinou esquerdo... foi uns japonesinhos lá. a gente, direto da fonte, nossa aqui, ó. Os caras aprenderam Nossa com linhagem samurai. pura com o samurai, hein? Tudo tinha que fazer A3 lá na Toyota. E é muito legal, porque do lado esquerdo você vai ali descobrir ali os seus problemas, a situação atual, a situação ideal que você quer resolver de um problema. Imagina que você é um empresário, tem um pequeno negócio e você quer resolver um problema. Você vai aprender ali descrevendo o contexto do problema, vai determinar a situação atual desse problema e o ideal. Você vai ponderar ali, encontrar o gap ali, que é um menos o outro, né? Do ideal para sua situação atual, descobrir a sua causa raiz. E isso pensando do lado esquerdo. Eu gosto de comentar que o lado esquerdo ali é o nosso mais racional ali, né? Muito conectado com o nosso cérebro. Ia trazer clareza para o problema, né? É o lado esquerdo. Isso, a clareza total. Aí, também nas aulas ao vivo, eu chamo que é o passo da consciência, que é quando a gente está avaliando o nosso problema, fala, agora eu tenho consciência do tamanho do buraco, né? E agora o que eu vou fazer?
Vamos para o lado direito, né? De ter um pouco mais de criatividade ali para desenvolver contramedidas, que é o nome oficial ali do lado direito, que é quais são as ações ou medidas que eu vou trabalhar para resolver esse buraco aqui, esse problema, esse gap. Então o A3 tem muito disso. E depois de tudo isso, você ainda pode conectar ele com o OKR, Não, aí ele pode ser que é o que a gente fonte- faz no método Gestão Ágil ele pode ser 2.0. inspiração para OKRs, né? Uhum. Então, o A3 o bacana da ferramenta do A3 é que ela pode ser usada nesse momento, ela pode ser usada em qualquer hora. Qualquer né? hora. Qualquer momento. Putz, surgiu um problema na equipe, vamos fazer um A3 para ver como que a gente resolve isso. Né? Ou descobriu que a equipe está errando muito ali e é algum problema de processo. Você pode fazer um A3 para entender esse processo. Né? Ou quero fazer um projeto E novo. Por quê? rápido, cara. O legal do A3 é que assim, é um documentinho rápido. É um documento Você preenche rápido. Em 10 minutos você tem uma clareza E absurda. em uma única página você tem a clareza de tudo. E Né? por que chama 3? Por causa do tamanho da folha. Né? Isso é interessante também. Muita gente não sabe, né? Por que chama 3? Porque existe a folha 4, muita gente nem sabe que existe a folha 3, né? Existe a folha A4, é a folha de sulfite normal que todo mundo usa, né? Que você usava na tamanho escola. A4. Põe na É impressora. aquele tamanho A4, né? Aí o A3 é exatamente 2 A4s. É duas folhas A4, uma do ladinho da outra, dá o tamanho de um A3. Ou seja, é uma folhona, né? E você sabe que tem a 2 e a 1, né? E tem a 2 e a 1. E aí a impressão que dá é que seria menor, né? A 2, É. A1. Não, é maior ainda. É maior. O A2 é 2 A3 e o A1 é 2 A2, um do lado do outro. É uma folhona gigante, assim, o A1. É o tamanho dessa mesa aqui, o A1. Né? Quase o tamanho da mesa. Né? Então, o A3, ela é uma folha grande e, assim, os japoneses testaram tudo, né? Eles têm lá o A1, o A2. Eu lembro que tinha projetos que às vezes eram em A2, que eles imprimiam umas folhonas grandes, assim, mas qual que é o ponto ideal que eles encontraram? Cara, é o tamanho A3. Assim, o A4 ou menores não cabe muita informação. A2 tal fica ruim de manejar, né, de colocar, de grudar. O A3 é um tamanho bom que dá para colocar todas essas informações que o Denis comentou, que acabou virando o formato do A3, né? Situação atual, a situação ideal, análise de qual o gap e análise de causa raiz, contramedida e como que eu vou acompanhar essa contramedida, né? Que ações que eu vou fazer e como que eu vou acompanhar. Cara, todas essas 7 informações cabem numa folha 3. E você sai com um projeto, né? E aí você tem um projeto ali, cara, numa folha Bom, só. tudo isso vai ajudar a gente a entender o contexto, né? Nosso próximo passo no método Gestão Ágil 2.0 é organizar o trabalho, né? Uma vez que você entendeu isso, você fala, cara, entendi. A situação atual era essa, a ideal é essa. Aí você gera vários objetivos, né? No A3 eu vou ter lá planos de ação. Esses planos de ação podem ser minhas iniciativas ou até subprojetos que eu posso Sim. quebrar Já em pode outros sair projeto A3, daí. inclusive, se necessário, né? Ou determinar meus OKRs e vamos para a batalha. Mas uma vez que eu já tenho ali, vamos chamar assim, um objetivo claro, resultados-chave claro, iniciativas já definidas, como é que eu parto para organizar o trabalho dentro do nosso método? Aí entra Eu sei já a uma resposta, ponte, mas né? é para ele falar. Depois do OKR, você está dizendo? Uhum. Ele já falou de OKR, né? Então, Passo 2. O A3 ali fez um diagnóstico inicial, a gente fez o OKR, né? Entendemos ali quais são os nossos objetivos, que resultados chaves que a gente vai medir para saber se está alcançando esse objetivo ou não. E aí, para cada meta dessa, para cada resultado, a gente vai perguntar, cara, o que a gente vai fazer? Quais são as iniciativas, né? Vai gerar uma porrada de iniciativas. Essas iniciativas são o quê? São projetos. Né? E aí, cada projeto vai entrar naquilo que o Léo falou. Cara, um projeto pode ser um lançamento digital, pode ser uma campanha X, pode ser uma redefinição de processo, pode ser contratar uma nova equipe para fazer outra coisa. Mas, assim, Seja o que for. pode ser, seja o que for o projeto, né? Cada projeto vai ter que ter um briefing, né? Uma descrição daquele projeto. O termo tradicional que a galera usa, existem vários termos, né? Mas tem um termo em português que é o plano de abertura de projeto. Basicamente é tudo a mesma coisa. Simplificou muito isso, tudo né? a mesma coisa, né? É uma descrição, antes de começar o projeto, cara, detalhando todo aquele projeto. O que ele faz, por que ele faz, né? E aí, no nosso caso, a gente tudo numa página já só. conecta, né? Cara, já vai estar conectado. Esse projeto é para aquele OKR, ó. Isso. É por causa desse objetivo, que está resolvendo esse problema, que foi identificado no A3, eventualmente. Então, a gente já conecta tudo numa coisa só. Então, esse projeto vai estar muito bem detalhado, a gente vai saber por que esse projeto está sendo executado. Ali, nesse briefing, você já vai esboçar qual é a equipe, né, quais são as restrições, quais são os riscos. Enfim, é um documento inicial já explicando qual que é o Você projeto. pode estar se perguntando, nossa, mas não é muita coisa para fazer, eu vou gastar muito tempo. Cara, é afiar o machado.
Exatamente. Isso é afiar Se você o não machado. faz isso, você vai lá com o machado cego cego e vai ficar você batendo, vai ficar batendo. e a árvore vai cair Nunca nunca, corta, né? meu chapa. É. Isso é afiar o machado. E, assim, quando você começa a fazer isso antes de ir pra batalha, não dá pra você ir pra guerra sem uma tática bem definida. É esse o nível tático. Sim, né? Entramos aí A finalmente no gente nível tá começando tático. a entrar no nível tático. Exatamente. Isso é a abertura do nível tático. Como é que você não tem uma tática? Por que caminho você vai? Quem que vai estar na linha de frente? Quem que vai estar assim na contraguarda? Quem que vai... entende? Como você vai dominar? Não dá. Você vai ali totalmente sujeito a tomar pau naquele projeto, se você for de qualquer maneira. Então, é só quebrar a objeção do, nossa, tá burocratizando. Porque tem gente que não, cara. nunca faz tudo ali né? E Só sai fazendo, E né? pode, só sai fazendo, né? E pode ter essa impressão. Isso aí é afiar o machado. E aí o próximo passo de organizar, depois que você fez o briefing do projeto, o que que é? Fazer o famoso backlog, né? Alguém quer explicar o que é backlog? Você não tem Vamos falar o que é backlog. Então, só para você ficar mais tranquilo, o que a gente está incentivando você é conhecer o contexto do que você está trabalhando, os seus desafios, entender que uma vez que você já entendeu esse contexto, tem clareza nos desafios, sabe onde quer chegar, os resultados que você quer atingir, você vai ali desenvolver as ações necessárias para chegar lá. Então a gente já determinou num projeto, numa página só, tudo o que você vai acontecer, quem faz o quê, qual o objetivo que você quer alcançar, quanto custa e em quanto tempo você vai fazer isso. Agora a gente vai organizar as tarefas, ou entregas, melhor dizendo, no que a gente chama de backlog, que é uma lista priorizada de tudo que precisa ser entregue. O que é priorizado? No topo tal que tem mais valor para ser entregue, que faz mais sentido, que seu cliente ou a demanda que você está atendendo precisa que seja entregue primeiro. E mais ali no final da lista está aquilo que você pode deixar para depois, vamos chamar assim. Então você vai organizar todas essas tarefas num canvas, por exemplo, aqui no nosso método que a gente chamou de backlog de 2 dimensões, onde você tem a entrega que você vai fazer e aí você vai quebrando E o detalhamento dela. em entregas menores ou até no nível de tarefas mais bem detalhadas, né? Por exemplo, o exemplo que o Léo deu ali de um projeto de lançamento, né? Tem 400 tarefas. 400 já no detalhe, a né? página de vendas. Mas são, sei lá, eu acho que 6 ou 7 macro etapas, né? E é isso. Então, o backlog de duas dimensões que você está comentando, né? É uma forma de organizar visualmente o que tem que ser feito no projeto. Então, a gente tem um briefing, mas aí a equipe vai falar, cara, e aí? O que eu faço no dia a dia? Então, no dia a dia você vai detalhar esse projeto em macro fases. Primeiro vai ser isso aqui, essa grande entrega, depois essa. Aí cada grande entrega você detalha em tarefinhas menores. É muito interessante dizer isso também, e eu lanço a priorização porque o backlog é a parte que gera ansiedade, né? E quando o cara determina o projeto dele, principalmente quando ele faz a primeira vez, e ele sai entendendo as entregas, ele sai ali com uma lista de 100 tarefas. Por isso que você precisa priorizar. Não, se não tiver organizado, pra e o cara olhar saber- para 100 tarefas e falar, caraca, o que eu faço agora? 100 coisas deu para ruim, fazer, né? né? O cara, Por onde eu começo? Ansiedade instantânea. Então você priorizar é muito importante. Saber o que vem primeiro, o que vem depois, né? Isso é o ápice da gestão que você pode fazer ali. Realmente entender o que vai ser feito na primeira etapa do projeto, o que pode ser feito depois. E aí você percebe que muitas coisas nem precisam ser feitas. Uhum. Né? Conforme você vai priorizando e executando, você vai percebendo que tem, às vezes, detalhamentos que você colocou ali que nem vai precisar, né? Ou tem coisas que você nem pensou antes e vai descobrir conforme vai executando. Não, e organizar isso usando gestão visual, né? Ajuda. Eu gosto muito de ver as Comunicar, coisas de né? modo visual, de me dar uma sensação de segurança, de saber que eu posso ter 100 tarefas ou 4 macro entregas, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E fazendo isso no workshop com a galera, é isso aqui, pessoal, que tem que fazer, é isso. A gente vai para o próximo passo, que é tirar aquilo do papel. Uhum. Que a gente vai se reunir para como é que a gente vai planejar para entregar isso. E o lance de estar priorizado no backlog vai me ajudar a programar a próxima semana, que no nosso método a gente chama de sprint. Uhum. Então, nessa execução ágil, nesse ritmo ágil de execução, a gente vai pegar esse backlog e vamos ver o que cabe dentro da próxima semana. Falar, isso aqui que cabe a gente fazer com a equipe que a gente tem, com o tempo disponível e com as entregas que a gente precisa realmente começar na segunda e entregar na sexta. Isso é tática pura. Como que a gente faz isso, Denison? É exatamente o que você acabou de falar, né? Acho Como você que explicou, né? planeja para fazer isso? E eu acho que até um ponto além, Denis, você comentou. A gente está falando aqui de um projeto, né? Fica até fácil de pensar, né? Tem um projeto, aí eu pego essa lista de tarefas, né? Que é o backlog, priorizo, porque é mais importante em cima, pego as tops X primeiras e planejo para a próxima semana.
esse é o mundo de Alice, né? Que nem todo lugar vai ter uma equipe só para um projeto só para... Não, um contador, por exemplo, a vida não é assim. A maioria dos lugares, ou nem é por projeto, né? É um fluxo de demanda contínua, junto com o projeto. Então o cara tem atividades do dia a dia que é toda hora e ainda projeto para executar. Ou vários projetos simultâneos, como você comentou, você já teve 17 projetos ao mesmo tempo, né? Esse é o mundo real. E como é que a gente faz para fazer isso, né? O mundo real eu tenho uma equipe ou algumas equipes, né? N equipes. Então você vai olhar para cada equipe, a capacidade dessa equipe de execução, vai olhar para os seus backlogs, que não vai ser um só. Então cada projeto vai ter seu backlog, sua lista de coisas para fazer daquele projeto. E aí vamos supor que uma equipe vai tratar de 2 projetos, ou 2 ou 3 projetos, e mais atividades do dia a dia. Então ela vai planejar a sua semana colocando, cara, sei lá, vamos supor que 40% da equipe, ou 40% do tempo da equipe para as atividades rotineiras do dia a dia. Então já vai planejar ali, cara, todo dia eu atendo demandas, atendo atividades... Chamados, sei lá o que for. 40% da equipe é para isso daí, para atividades do dia a dia. Sobrou 60%. Desses 60%, esse projeto aqui é mais importante do que esse. Então a gente vai colocar, sei lá, 40% para o projeto A. Sobrou quanto? Eu falei que 30 com 40... Sobrou 30. Sobrou mais 30. Sobrou mais 30, tá bom. E 30% pro projeto B. Então, com 30% dessa equipe, quanto desse backlog a gente consegue encaixar nessa semana? Não é para 100% do capacity da equipe, é para 30%. Isso. Aí você vai lá e pega no seu backlog, na sequência do backlog, né? O que é mais importante é esse? A primeira tarefa, a segunda, a terceira, opa, já encheu a equipe. Coloca aqui no planejamento da equipe. Vai para o outro projeto, coloca do outro. Bom, e assim você, isso. Ou seja, você planeja a semana da equipe. Blocos de trabalho. Você separa um tempo para atender demandas e um tempo para atender as tarefas do projeto. E encaixa tudo. Né? Agora, se você estiver dedicado no projeto, é só você seguir o processo. Simples, né? É só pegar muito bom. A priorização do backlog e planejar na equipe. E esse lance de dividir em blocos de trabalho, os sprints, isso é um lance totalmente tático. Eu acho que é aí que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos gestores. Assim. Eu acho que é um outro conforto pro dono do negócio ou pro líder dessa unidade, porque ele fala, putz, agora a gente tem clareza do que até sexta-feira a gente vai estar trabalhando, todo mundo você ali... tem clareza do que vai ser executado, do que vai ser entregue lá no final de semana. E é aí que o pessoal não faz, cara. Não organiza dessa forma, porque não teve todo o background que a gente falou até aqui. Aí você entende queimou etapas, né? Documentos, do briefing. Exatamente, cara. Se não fizer essa organização prévia, você não consegue fazer isso. Você precisa ter queimou a largada. Você precisa ter um esqueleto muito claro do seu projeto. Você não sabe os objetivos, não tem os briefings, não tem backlog. Como é que você vai organizar a sprint? E você começar a pensar todas as entregas que você tem por passos. Isso é muito importante, porque você vai conseguir encaixar cada passo de uma entrega em blocos de trabalho, que são os sprints, né? Aqui a gente gosta muito de semanal, porque o semanal é logo ali, a sexta-feira tá logo ali, o sábado, você consegue enxergar ali o que vai ser feito naquela semana, isso traz muita paz, né, naquela ansiedade que eu comentei anteriormente, e clareza, Você vai abrir a semana seguinte entendendo, não aconteceu, como é que a gente está no andamento na visão de andamento daquele projeto, porque você separou um grande projeto em 6 blocos de trabalho, 6 sprints, vai durar ali 6 semanas, ou a sprint pode ter 15 dias, então são 3 blocos de 15 dias, tanto faz. Só que você, isso vai de cada um, né? A gente gosta muito de semanal. Então você sabe exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser entregue em cada semana. Mas não foi entregue, você já consegue lidar com isso. Porque você, e a clareza dos caras que estão trabalhando com você também, cara, se eu não entregar essa semana, vai juntar com o da semana que vem, ele já sabe mais ou menos o que vai ser feito cada semana, então traz clareza para o gestor, traz clareza para quem está executando, então isso é transitado de uma tática perfeita para um operacional que vai seguir. Nessa tática e no operacional, a gente traz também as cadências. E essas cadências também vão aumentar ainda mais essa clareza. Aí entra a gestão do operacional, né? É quando a gente começa com as cadências. Né? Como é que funciona isso? Quer falar da primeira aí? Bom, a primeira é a que acontece na reunião diária, né? Todo dia a galera tá lá na batalha, como o Léo falou, e eles vão fazer uma reunião diária. Vocês já viram aqui no podcast, a gente já falou 1000 vezes disso. Mas é uma reunião tão simples que dura até 15 minutos, onde cada um vai falar: o que eu vou fazer hoje? O que eu fiz ontem? Se for na segunda-feira não vale, porque senão vai passar de 15 minutos. A gente vai falar do fim de semana. Mas o que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Lembra que o Léo falou sobre um impeditivo, obstáculo, ou o que a gente chama de impedimento? Você pode utilizar isso. Aliando isso a um quadro Kanban, que é aquele quadro que o Denison explicou,
de a fazer, fazendo e feito. Imagina que legal essa reunião, em 15 minutos tá todo mundo olhando ali para esse quadro e falar, isso aqui é o que eu fiz ontem, isso aqui é o que eu vou fazer hoje e, putz, eu não tenho nenhum impedimento. Ou eu tenho e depois eu falo com você, meu líder, a respeito disso. Isso é o que a gente faz todos os dias. E é uma reunião da equipe, não é para você, chefe chatão, ficar alongando essa reunião ou eventualmente querer fazer de 2 em 2, igual eu descobri esses dias. Não é isso, é uma reunião diária de 2 em 2 dias, né? Essa foi cara, não, né? Mas além dessa reunião diária que traz muitos benefícios, e uma vez que a equipe entende esses benefícios, eles têm ganhos, tem mais 2 cadências que acontecem nessa semana, né? Como é que elas são? Chegou O a falar da Sprint Review planning? é a do retrospectiva. planejamento? Não falamos da planning. Tá. Eu vou falar da planning antes dessas 2. Porque o que é importante, né? A reunião de planejamento é uma reunião, tá? Então a gente tem que ter uma reunião para planejar essa semana. Que o Denis comentou, que aí ela vai ter o dia a dia ali, essas micro reuniõezinhas diárias. Mas essa reunião de planejamento, ela é importante porque é nela, né, que a gente vai fazer essa ponte entre o tático e o operacional. Né, que você vai pegar, cara, você vai decidir de que backlogs, né, de que projetos que vão ser trabalhados nessa semana. E se a equipe não trabalha com projetos, é uma equipe com procedimento operacional, quais são as atividades operacionais que ela vai fazer nessa semana, que toda semana ela faz e que todo mês ela faz. Planejamento rápido assim daquele bloco. Então, é o planejamento do bloco de trabalho. É o Então, pôs a mãozinha aqui, time, esse é o primeiro vamos. rito e é uma ou cerimônia, né? Que no nosso método, cara, você vai fazer toda semana, se no caso for semanal, né? E muito gestor não faz, né? Faz semana sim, semana não faz, ou nunca fez, né? Só sai fazendo. Principalmente quem não está acostumado com essa cultura de projetos, trabalhar por projetos, nunca para fazer um planejamento, né? E aí você vai parar toda semana para fazer esse planejamento. E aí vem aquela coisa de novo, né? Puta, mas mais uma reunião, cara. Mas é aquilo, cara. É afiar o machado, né? E é só fazer essas, não precisa fazer outras. Só precisa fazer essas. Vai eliminar várias outras, né? Então o fato de você parar com a tua equipe por 1 hora na segunda-feira de manhã para planejar a semana vai resolver tanto pepino. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria de que as pessoas fazem muita reunião porque elas sempre estão fazendo briefing. Toda reunião toda briefing. hora. Aí é toda hora uma reunião de 2 horas. Toda hora uma reunião de 2 horas. Toda hora uma reunião de 2 horas. Porque como não existiu um briefing prévio de um projeto como um todo, é necessário toda hora ficar briefando. Briefando com 1 a 1, briefando com o time do design, briefando com o time de não sei o quê. Você tem certeza, você vai fazer, Não, né? Então, Você entendeu, né? E aí Tipo tudo é um isso. briefing, tudo é um monte de ideia, porque não existe foco, porque não foi feito previamente. Por isso que a galera odeia a reunião. Tem aquele meme do mundo corporativo, a reunião, que poderia ter sido um e-mail, né? Porque vira um briefing. Vira uma chuva de ideias que as pessoas têm. E é o que acontece quando não coloca essa rotina que a gente coloca no método, né? Toda reunião vira brainstorming, né? E aí o mais bacana é quando a equipe coloca essa rotina que a gente fala, né? De uma reunião de planejamento, reuniõezinhas diárias, não de cobrança, não é reunião com o time, não é reunião de briefing, não é reunião de nada. É só uma reunião de alinhamento do time com o time. Se possível, o gestor nem tem que comparecer nessa reunião diária. É uma reunião da equipe ali, é só para todo mundo combinar o jogo do dia, do dia a dia, né? Tem que demorar no máximo 15 minutos. Então, reunião de planejamento, essa sim tem que estar o gestor, o líder ali junto, né? Depois uma reunião diária da equipe. E no final da semana, uma ou 2 reuniões, né? Dá para fazer em uma só, às vezes tem que fazer em 2, depende muito da característica do projeto, da equipe, né? Mas é basicamente duas grandes reuniões. Dois grandes momentos. Um para revisar o trabalho que foi feito, né? O que a gente fez nessa semana aqui? Vamos revisar. Ver o que deu certo, o que não deu certo, mostrar para cliente, se for o caso, mostrar para o chefe ou para quem quer que seja, coletar o feedback, né, sobre esse trabalho para ajustar, para ver se tem algo para ajustar, se está ok, se tem alguma coisa para melhorar no próximo ciclo. E, na sequência, né, o segundo momento, é a equipe discutir sobre o teu processo de trabalho. Como que a gente trabalhou, né? O que deu certo, o que não deu certo, o jeito que a gente se comunicou, o jeito que a gente executou o trabalho, foi legal, não foi? Vamos testar um método diferente e assim por diante, né? Então são 2 grandes momentos, um para revisar o que foi feito e outro para revisar o como foi feito. Lembrando que fazer isso sistematicamente. Essa retrospectiva ela é mais forte no final do projeto todo, né? Que você vem com o debriefing ali, né? Depende do projeto, tá? Entendi. Tem projeto que A review, você fala, o ideal é fazer o tempo todo, né? Tem que ter a cada semana. Dependendo da equipe,
não precisa fazer toda semana isso. Tem equipe que faz isso a cada 15 dias, a cada mês. A review a gente vai E ver o depende- produto, e dependendo a do retrospectiva, projeto- processo. Dependendo do projeto, é mais forte fazer isso no final do projeto mesmo. Porque não tem como fazer isso no meio, dependendo do projeto, né? Até para dividir com o time os resultados que o projeto Sim, gerou, sim. como Isso, foi na feito, review a gente vai ver o os que- resultados. o que né? pode Coletar as lições aprendidas. Numa pro campanha de próximo. marketing, por exemplo, a gente pode ver lá vendas, faturamento. Mas lembra que a gente está investindo em tráfego, por exemplo, e numa review da semana a gente pode ver o quanto a gente está investindo em Ou captação qual foi o de resultado leads. dos anúncios dessa semana? O que deu certo, o que não deu certo, que a gente vai E ali você vai modificar? tomar uma ação corretiva para a Vai fazer isso próxima toda semana. semana. E aí, no final do projeto, vai fazer uma grande review, que a gente chama de debriefing, né, no marketing. Vai fazer uma grande reunião para avaliar o resultado do projeto como um todo. Né? Mas e os pegando aprendizados e assim por diante. O seu gancho de que a gente meio que cuida das pessoas na retrospectiva, ouve elas, dá voz, pega os feedbacks e leva isso para a sessão de planejamento para outra semana. Dentro do nosso método, a gente também super prioriza a liderança de pessoas, a inteligência emocional, o cuidado com isso, não é? A gente, como por exemplo, técnicas como motivação 3.0, management 3.0 e outras coisas. Team building, que é importante, você não a reunião chata que não poderia ter sido um e-mail, às vezes ela é muito legal a reunião quando a gente usa a técnica correta de motivação, de trazer a pessoa para a atenção e para o comprometimento daquilo que você quer. Então, aprender esses tipos de técnica de conduzir a reunião é uma coisa que eu dou muito valor para os nossos alunos. Quando eu chego, faço uma dinâmica de team building com eles e falo, eu quero que vocês façam isso agora, na segunda-feira lá com a sua equipe, né? Por que vocês acham que, às vezes, os gestores focam tanto na parte técnica e esquecem da matéria-prima mais importante, que são os seres humanos? Eu acho que nem sempre. Tem Muita gente, cara. muita gente, né? Porque não conhecem Que técnicas, etc. eu imagino que... eu estou dizendo assim que nem sempre, porque tem cara que é até o contrário. É só da parte humana e não tem zero técnica, né? Zero gol. E aí também não adianta. Então tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? E é justamente por isso, nada é por acaso, né? O nosso método não nasceu porque a gente inventou isso, é tentativa e erro ao longo de muitos anos, né? Uhum. Então, por conta disso, que é o nosso sexto passo, né? Que é o da liderança, onde a gente vai formar um líder ou ajudar a pessoa a liderar essa equipe. E do passo 1, né, que a gente comentou aqui agora, entender o contexto, organizar o trabalho, todas essas coisas, até o quinto passo aqui, que é o da execução, essa coisa toda, esses são passos técnicos, né? É fazer um Canva, é organizar a equipe, fazer briefing, fazer backlog, é tudo coisa técnica, né? Só que aí, em algum momento, cara, você tem que Sem a liderar galera não rola. a equipe, né? É pessoas. Então, de nada adianta se você não souber fazer liderança. Se você não for um líder. Você pode ser um excelente gestor. Tudo isso aqui é para gestão. Aí depois você tem que ser... Vou colocar o seu chapéuzinho de líder para liderar as pessoas nessa gestão. Ninguém faz um planejamento para dar errado, né? A gente faz planejamento para dar certo. Só que eu já falo que vai dar errado. Porque você não tá com robôs, né? Uhum. O robô E até o robô vai errar também. Até o robô às vezes erra. A né? inteligência artificial faz um monte de Exatamente. erro, né? Um belo dia você pode tentar ligar seu computador e não ligar, né? Sei lá, a bateria de alguma Não, coisa. pior, que agora a inteligência artificial alucina, né? Você agora pergunta um ela negócio e ela não sabe, ela responde. Ela responde qualquer coisa, só para não deixar sem resposta. Você já perguntou Ela responde pra errado. ela assim, legal, qual que é a fonte disso aí que você está falando? Ai, desculpa, eu inventei. Aí é o jeito que você pega, né? Vozes da minha cabeça, da minha cabeça digital. Mas assim, então... como você está lidando com pessoas, você fez lá o planejamento daquele bloco de trabalho, o João vai executar A Maria vai executar B, só que, o João tá com puta dificuldade em casa, que o filho dele não tá indo bem na escola, porque o filho dele tem uma dificuldade com atenção, isso tá gerando discussões em casa, e aí ele teve que pagar um tratamento, e aquilo deu uma apertada na grana do João, e o João não tá entregando bem naquela semana, e aí? O que a gente faz, Denis Pedro? É nessa hora que você precisa ativar o modo líder. Exatamente. O Optimus Prime dentro de você. Exatamente, você tem que ativar o modo líder. Por quê? Porque olha que situação, né? O João, não dá para você cobrar o 100% do João. O João tem um lado humano dele, um lado de vida pessoal, aquilo está acontecendo. E como é que você vai encaixar? Mas por outro lado você tem um projeto, aquele projeto precisa acontecer. Então você tem técnicas para você ajudar o João, técnicas para você ajudar o time que vai estar também lidando com aquela dificuldade que o João está tendo naquela semana.
né? Engajar o time. Engajar o time em estar junto com o João de uma forma discreta ao mesmo tempo. Então quando a gente começa a entrar no âmbito humano, são dezenas de milhares de possibilidades que podem acontecer no meio do seu bloco de trabalho perfeito, maravilhoso que você desenhou ali É isso, naquele cara. Canva do Denis e ficou tudo maravilhoso. Tudo Não, agora a gente vai coloridinho, executar, bonitinho. né? Só faltou combinar com os russos, né? A gente é muito louco, né? Nós passamos por isso todos os dias, né? Todos os dias. E a gente, aqui na Mindmaster, a gente lida muito com marketing de performance, é muito ligado a resultado, a gente mede ROAS de campanhas, que são retorno de investimento de campanhas diariamente, né? É muito ligado com performance. E, cara, se o time não estiver muito bem, muito alinhado, muito legal, e às vezes não vai estar, quase sempre porque nós somos seres emocionais, vamos passar por essas dificuldades, tanto a liderança também, né? Porque pode ser você acorde hoje e você como líder não está bem, tem alguma coisa acontecendo, né? Aliás, a regra da vida é que a gente, via de regra, nem tudo vai estar perfeito. Sim. Eu ainda não a maior conheci. parte do tempo vai ser assim, né? Eu ainda não conheci, né? Tinha um filósofo alemão, que era Schopenhauer, né? Se eu não me engano, era ele que dizia que a felicidade é um desvio de caráter. Que nós somos seres tristes que têm momentos de felicidade. Eu acredito que a gente nasceu para ser feliz. Sim, eu também. Acho que Schopenhauer ele era meio mal-humorado. Com né? certeza. Não, Mas, não é uma linha filosófica que eu costumo ler. Mas o grande ponto, assim, se é pra gente tirar uma lição um pouco mais amenizada, é de que teremos picos e vales, né? Teremos Normal. momentos de dificuldade. Esse Sim. é o normal. Então, quando você coloca o seu projeto em prática ali, você pode ter certeza, vão haver dificuldades, porque são seres humanos que vão executar aquilo, né? E é por isso que precisa investir em liderança. Isso, a gente Investir pode em medir aprender, até a métrica da felicidade dos caras, ver como os caras Tem estão. métrica pra tudo, né? Motivar os caras não só com dinheiro, mas com propósito. Enfim, a gente faz muitas coisas. A gente tá chegando no final aqui do nosso E episódio. engraçado que a gente foi conduzindo o episódio seguindo um método do Pois gestão é. ágil, né? De uma outra forma, né? Porque faz sentido, É. é uma sequência lógica, É né? uma sequência lógica que a gente... Mas você estava falando a alucinação da inteligência artificial, acho Que muito inclusive é o louco nosso último passo do método, né? Exatamente. É começar a automatizar tudo isso. isso. É isso que eu ia falar. Como que ferramentas, automações e inteligência artificial podem contribuir tanto para o boné do líder quanto para o boné do gestor, no sentido de organizar e simplificar o trabalho? Existem, sei lá, eu ia falar centenas, não, milhares, né, de ferramentas de gestão, um monte, né? As mais famosas, claro, é Trello, Asana, Monday, ClickUp, Gira, mas tem uma infinidade, né? Sabe quando eu vou dar Planilha, essa né? aula? Todas as vezes, já faz anos que eu dou essa aula desse módulo 7. Eu posso pegar, sei lá, todas as ferramentas que eu conheço, sempre vai ter alguém que vai falar, mas e aquela outra lá? Mas eu não sei o que, não é a minha empresa é tal. É, pois isso, é, cara, é porque isso. tem muita ferramenta O que faz sentido é o processo, né? e pouco importa, né? O que faz mais sentido é o processo, é a pessoa entender que ela tem que organizar seus objetivos, que tem que ter cada projeto tem que ter um briefing, uma organização, um backlog. Esse backlog vai ser executado em sprints. Esses sprints vão ter reunião diária, vai ter planejamento do sprint, vai ter revisão no final. Tem que liderar essa equipe. Ele entender tudo isso, aí ele pode ir para uma ferramenta e ver qual é a melhor ferramenta que se adequa em custo, em facilidade de uso, que a minha equipe está mais habituada. Pouco importa a ferramenta. Mas claro que Uma vez que a ferramentas pessoa sabe. ajudam a turbinar. Por exemplo, esses canvas todos que a gente falou, a a gente- inteligência artificial certamente ajuda a preencher. A gente tá Uma ensinando ferramenta isso. que a gente usa muito, o Miro, né? Para equipes remotas, o Miro ele simula uma lousa que você O faria Miro é numa lousa. um quadro mas você branco faz- virtual, É um pra quem quadro não branco conhece. virtual. Você faz lá virtualmente, todo legal. mundo colabora, todo mundo visualiza. Então, as ferramentas elas são para potencializar aquilo que você já deveria saber fazer. Né? Uhum. Você não deve começar pela ferramenta, que a ferramenta não vai te ajudar em nada. Você vai fazer errado Tem que ou comer vai as usar verduras errado a primeiro, ferramenta. depois a sobremesa. É isso aí. Come primeiro a comida, a ferramenta é só uma sobremesa. E aí com ferramenta, e hoje em dia, cara, uma ferramenta que entrou muito forte, né, recentemente, é a inteligência artificial. Então, quase tudo que a gente falou aqui pode ser potencializado com inteligência artificial. Né? Desde a definição de OKR, usando inteligência artificial, que a gente faz muito isso, né? Passa todo o contexto do que precisa lá, ele gera objetivos pra gente. Mapeamento de fluxo de trabalho, você explica ali o fluxo de trabalho da sua equipe para um chat GPT e pede para ele mapear o fluxo, ele te dá o fluxo de trabalho, ele te dá sugestões de melhoria nesse fluxo. Né? Então, várias etapas do nosso método, a gente usa agora a inteligência artificial para potencializar, para melhorar. Né? Mas é isso, você não começa pela inteligência artificial. Ela é só uma ferramenta que auxilia no otimização, método, né? que Otimização. otimiza o método.
Otimização desse processo. Vamos passar do começo bem rápido em passos? Vamos saber se Vamos lá. Ó, começamos então com os seus objetivos e resultados chaves. Ou, se você tiver um desafio... Entendendo o contexto, né? Entendendo o contexto atual, se você tiver um desafio, você pode usar a sua ferramenta, o A3, o relatório A3, para descobrir aonde que você precisa, como que você pode superar aquele desafio. E você vai lá para os seus objetivos e resultados chaves. Resultados chaves são resultados que você quer alcançar, que você vai medir para saber que você está alcançando os seus objetivos. E cada um desses resultados chaves vão gerar ali as iniciativas, né? As entregas que você precisa, que são vários pequenos projetos ali para você atingir aqueles resultados. Tá? Cada um desses projetos, então, vai gerar um briefing de projeto para você entender como é que você vai colocar aquilo na prática. Desse briefing você vai ter descritinho certinho, o que vai ser feito, quem vai fazer o quê, vai deixar aquele projeto bonitão ali. E claro que esse projeto vai sair uma lista de tarefas que nós chamamos de backlog, né? Essas listas são as iniciativas daquele projeto com seus passos a passos. E você vai dividir aquilo... Priorizados, né? Priorizados. É muito importante que eles sejam priorizados. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. A partir disso, você vai dividir tudo isso em blocos de trabalhos, que são as sprints, que nós demos exemplos aqui das semanais, para você começar a executar aquele trabalho com o seu time, cada um tendo noção do que vai ser feito ali naquela semana, na semana 2, na semana 3. Como que você vai organizar essa semana? Começa a semana ali com o planning, né? Uma reunião para você entender o que vocês vão fazer durante a semana, como que vai ser feito aquilo, toca a mãozinha junto ali e vamos pra guerra. Quem vai fazer o quê, Quem né? vai fazer o quê, E aí, se tá tudo combina o certo, jogo, se né? todo mundo, se não tem nenhuma dificuldade, todo mundo entendeu qual vai ser a tática utilizada naquela semana, entendemos? Vamos pra cima. Diariamente, o seu time, com a sua presença como líder ou não, de preferência, às vezes é legal você deixar eles fazerem sozinhos, né, e dando autonomia pro seu time, vocês vão fazer a daily, que deve durar no máximo 15 minutos, e vocês devem falar o que vocês fizeram ontem, o que vocês vão fazer hoje, e se tem alguma dificuldade. É muito importante falar que da daily pode sair alguma necessidade de uma outra reunião para falar de alguma dificuldade, para você poder ajudar o seu time a se livrar de algum impedimento que aconteceu, mas não na daily. A daily deve ter 15 minutos. Chegamos ali no final da semana, a gente vai fazer ali um review e a retrospectiva para entender tudo que foi feito, como foi feito, se tem algo que pode ser melhorado, se teve algum impeditivo na semana, o que pode ser levado para a próxima semana, para a gente começar o planning do próximo bloco, já alinhando esses pontos. Esqueci de alguma coisa? Muito bom. E aí repete muito tudo, bom. né? E aí só repete. E aí vai repetindo, que é e uma aí bolinha temos do resultado por ciclo ágil. resultado, crescimento da empresa e tudo E acontecendo aí, claro, né, maravilhosamente bem. você tem que liderar todo esse projeto, liderar pessoas, entender como é que lidera, e você pode usar ferramentas para Como automatizar. Kanban, por exemplo, Ou que vai te ajudar potencializar todo tudo dia isso. ali a ver as coisas. Exatamente. Mas o Denis, tô orgulhoso, hein? Cara, Falou tudo, Tô hein? fazendo um monte. É isso aí, cara. Explicou o método melhor que eu já. Muito bom, Muito pessoal. bom. Então, acho que deu para vocês entenderem como que você pode organizar e simplificar o trabalho de qualquer empresa ou de qualquer equipe utilizando o método Gestão Ágil 2.0. Se você gostou, se você quer compartilhar os seus desafios, comenta aqui, curte o nosso episódio, compartilha e participa aqui com a gente. Se você quiser aprender um pouco mais ainda, tem um link aqui embaixo. É só você clicar e assistir uma aula gratuita onde a gente vai detalhar ainda mais o método Gestão Ágil 2.0. É isso aí, meus amigos. É isso. E lembrando, Denis, é bom também aproveitar que a gente explicou o método todo. Se você quiser aprender, né, a gente tem um curso de formação de gestão, né, o Gestão Ágil Formação em Gestão Ágil 2.0, que em breve vai se tornar uma certificação. Né? A gente vai dar vai fazer uma provinha ali, né, para certificar e vai emitir um certificado dele. Nós temos o MBA em Gestão Ágil, que é uma formação executiva, né, para você se tornar um executivo em qualquer empresa, em qualquer equipe, utilizando esse método, né, de Gestão Ágil do Gestão Ágil 2.0 e além de outros, né. No MBA a gente acaba abrangendo mais coisas, né, do que só esse método. No MBA a gente vai falar de gestão financeira, assim, tudo que precisa para formar um executivo. E caso você precise implementar esse método na sua empresa e não sabe por onde começar, nós temos também consultoria, tá? Então você entra lá, mindmaster.com.br, tem todas essas... Contrate a Mindmaster. Tem tudo isso lá que você precisa, tá? Quero estudar sozinho, tem o curso para você. Quero me formar, tem um MBA para você, né? Você quer uma formação profissional. Quero ajuda da Mindmaster. Pô, temos lá a consultoria que a gente pode fazer por você, pode colocar um profissional nosso na sua equipe, podemos fazer todo um projeto conjunto, podemos treinar a sua equipe. Existe uma infinidade de coisas. Soluções para tanto em gestão quanto no desenvolvimento da sua carreira ou do seu negócio, caso você seja um empresário. E
só entrar em contato. Entre em contato que a gente te ajuda. Ué. É isso, né? Obrigado É a isso aí. todos. Obrigado, Denis. Obrigado, Léo. E a Tamo gente se vê junto. no próximo episódio. Um abraço. E seja Seja ágil. ágil. Valeu.